Boa noite a todos, 7h03. Começamos aí ouvindo um pouquinho de uma das playlists que eu tenho, que eu mais gosto. Bem-vindos todos. Nós devemos ter aí em sala alunos de contábeis, que são inscritos na minha turma, Luiz Antônio, e temos provavelmente alunos também de administração, que são os alunos do professor Simval, que deve estar aparecendo aí qualquer hora. Resumindo bem a história, eu e o professor Simval, a gente já tem uma parceria de muito tempo, e a gente leciona para as mesmas turmas, na mesma sala, isso era assim, fisicamente, e normalmente eu falo um pouco mais, e o professor Simval, de vez em quando, faz algumas interferências e coloca lá a opinião dele. Normalmente a gente discorda muito um do outro, né? A gente tem algumas ideias um pouco diferentes sobre as questões das finanças pessoais, a gente sai na porrada de vez em quando, mas a gente entende que seria interessante cada um de nós colocar o ponto de vista, e aí fica com vocês escolher que lado da história vocês gostariam com que lado vocês querem concordar mais. Bom, a disciplina de finanças pessoais para o pessoal de contábeis é uma disciplina de 15 horas apenas. Ela é uma disciplina que visa a contribuir um pouco com extensão, e o pessoal de administração, pela carga horária, é de 60 horas, ok? Só que a gente não faz esse tipo de distinção. As atividades que eu desenvolvo, eu e o professor Simval, a gente junta todo mundo, faz tudo uma turma só, e a gente mantém durante o semestre um trabalho que eu e o professor Simval a gente entende como sendo o melhor possível, que traz as finanças pessoais. Bem no iniciozinho da pandemia, que se não me engano foi março do ano passado que começou toda essa confusão, a gente chegou a ter 1 ou 2 aulas no máximo, e naquele período a gente estava tentando implementar para o pessoal de contábeis uma criação de atividades de extensão, além dessas 15 horas que a turma já dá. Então, o coordenador do curso, o professor Marcos Pinto, ele entende, e eu também concordo com ele, que a disciplina de finanças pessoais é uma ótima disciplina para a gente interagir com a sociedade. E a ideia da extensão é justamente essa. Como é que nós podemos, mundo acadêmico, levar conhecimento para a sociedade? Então, eu tinha coletado alguma informação com os alunos sobre que tipo de coisas eles gostariam de fazer em termos de finanças pessoais, e a gente ia fazer daquele semestre um semestre experimental para fazer isso acontecer. Daí veio essa confusão toda, a galera já estava na minha lista de envio de e-mails, como vocês receberam hoje, essa comunicação do link da aula, então eu não tinha habilidade com o Google Meet, a gente aprendeu rapidamente, enquanto a universidade não sabia direito o que ia fazer com o semestre, e a gente resolveu cumprir os horários de aula fazendo o Google Meet. Tá? Então, depois o período foi cancelado, se não me engano, e aí vieram todos, se não me engano, a gente já está no 4º período, sei lá, de tempo de pandemia. Então, eu ainda não tenho exatamente uma ideia sobre como fazer dessa nossa oportunidade na universidade um programa de extensão além desse que a galera de contábeis já recebe normalmente. Tá? Eu tive, durante as férias agora, uma reunião com a minha diretora, a professora Eliane, que saiu do cargo agora, semana passada, se não me engano, passou para o professor Antônio, e aí ela teve aqui, a gente mora perto um do outro, a gente mora aqui no Recreio, ela veio tomar um café aqui comigo, e a gente discutiu algumas coisas que eu faço no meu dia a dia,
e que poderiam ser projetos de extensão. Então, eu acredito, não posso confirmar, mas eu acredito que este semestre a gente ainda tenha pelo menos um bom desenho sobre coisas que a gente pode fazer de extensão. E aí, se esse projeto ficar pronto, se a gente conseguir implementar no SIGA, ainda durante esse período agora, de 21/1, eu aviso vocês e quem quiser participa. Tá? Mas vai depender bastante aí da burocracia, de como isso deve ser apresentado, como isso vai para o SIGA, como é que o aluno pode fazer isso. E faltou também um pouco de entendimento, nós tivemos algumas reuniões durante as férias também sobre extensão, e eu tive duas grandes conclusões, digamos assim, sobre como isso poderia ser apresentado para os alunos. Numa delas, onde necessariamente o aluno teria que fazer parte do processo atuando na sociedade. E uma segunda vertente, onde isso não era necessário, embora os alunos fizessem parte do projeto. Tá? Então, num primeiro momento, onde eu pensei que era obrigatório, por exemplo, o professor que coordena o projeto ensinar o aluno como proceder e o aluno proceder a essas questões junto com a sociedade. Então, por exemplo, o professor Simval acabou de chegar aí. Por exemplo, o que ficou... A gente chegou a tratar sobre isso na turma anterior. Boa noite, professor. Já estou fazendo aqui umas primeiras palavras. O som não veio não, mas a gente entendeu. Boa noite. Tá? Boa noite. Beleza. Então, por exemplo, a gente chegou a falar... Eu estou comentando agora, assim, as reuniões que a gente fez aí durante as férias para tentar produzir uma questão sobre a extensão. A gente chegou a conceber um projeto onde um grupo de professores passaria uma ideia sobre o que é um orçamento e como ensinar o orçamento para os alunos, e os alunos iriam para a comunidade, aí escolheria o que ele queria atuar, e ele faria apresentações sobre orçamento para essas pessoas. Então, isso basicamente seria o projeto de extensão. Professores ensinariam a alunos como ensinar o orçamento, os alunos usariam esse conhecimento para a sociedade. Então, por exemplo, eu sou aluno e quero participar desse projeto, são lá, digamos, 20 horas de extensão, um exemplo. Aí eu participo do projeto, assisto às aulas, e aí eu aprendo ou melhoro a minha maneira de fazer orçamento. Tem lá um material didático, apresentações, apostilas, etc. Eu pego esse material, arrumo uma fração da sociedade, então, uma igreja, uma associação de moradores, uma sala de aula de ensino médio ou fundamental, por exemplo, ou até mesmo numa outra universidade, vou lá, faço uma apresentação, ou cumpro um determinado número de atividades que o programa exigir, pego uma declaração disso, apresento de volta e ganho as minhas 20 horas de extensão. Isso seria um exemplo. Tá? Um outro exemplo que eu tive de concepção a partir dessa reunião que eu tive com a nossa ex-diretora foi de que eu já tenho atividades de voluntariado, por exemplo, eu faço atendimentos de consultoria financeira gratuitamente, e já tenho uma vasta observação, já tenho 200 e tantas pessoas em 400 e blau atendimentos. Então, eu poderia continuar fazendo esses atendimentos, esse seria o meu projeto de extensão, né, que é importante para mim também como docente, eu como professor, para progredir na carreira, eu preciso de horas de extensão, e os alunos que quisessem me auxiliar fariam parte desse programa e não precisariam fazer o atendimento que eu faço, o que, na minha opinião, é melhor. Tá? Porque... Luiz, sim. É bom realçar que os alunos são obrigados a terem atividade de extensão. Então, quer seja conosco ou com outro professor, tem que, caso contrário, é a mesma coisa que a monografia. Se não tiver monografia, se não tiver atividade de extensão, não recebe o diploma. Ok. Uma coisa, o Leal tinha comentado com você no início da aula, e isso é literalmente uma das minhas perguntas, então eu acho legal trazer aqui agora.
Então, poderia explicar um pouco melhor qual é a diferença de extensão, grupo de extensão, porque tem disciplinas de extensão, mas também tem atividades de extensão. Eu, particularmente, fico meio perdido quanto a isso. Eu posso explicar. Quer explicar, Luiz? Eu prefiro que você explique, porque pode ser que a minha concepção não seja igual à sua ou até esteja incompleta, porque eu não tenho muito conhecimento. Pode falar, por favor. Isso aí é um enrosco que já vem de longa data, que não é um enrosco recente, porque ficam inventando história para complicar a vida da gente. Então, é o seguinte, eu estou falando do curso de administração, como está funcionando, e como eles entenderam que tem que ser. Isso não é um entendimento meu particular, não é isso. Tá? Nós tivemos reunião do departamento de administração e isso foi claramente estabelecido, tá? Que é o seguinte, você tem a matéria de extensão, que um professor ministra essa matéria de extensão e ele trabalha com o aluno como proceder e como estabelecer um projeto de extensão. Isso é uma coisa, tá? Essa é uma matéria, essa matéria tem grau, se não me engano, é o professor Hélios que estava dando essa matéria no curso de administração. Agora, o aluno, além desta matéria, que essa matéria está no currículo da administração, existe a atividade de extensão, que é essa que o professor Luiz Antônio está estabelecendo aí, está apresentando para vocês. Ou seja, há que se ter uma atividade, tá, voltada para a sociedade para ajudar a sociedade a caminhar. É essa que é a história. Ou seja, está tudo dentro dessa nossa proposta é no campo da finanças pessoais. Tem professor lá que é no campo da administração, estou falando pela administração. Tem professor lá que é no campo ambiental. Então, ele se envolve com uma atividade dentro de um processo ambiental, por exemplo, dentro de uma comunidade, que o pessoal está lá jogando o esgoto pela vala abaixo, enfim, esse pessoal vai trabalhar com o pessoal da comunidade, tentando fazer com que aquela comunidade comece a tratar, junto com a prefeitura e com os órgãos públicos, a tratar aquele esgoto daquela comunidade. Estou dando exemplos assim, bem distintos, né? Um é esse voltado para a comunidade, direto lá na própria favela, que é o nome primitivo, né? E o nosso, que é na fase das finanças pessoais, ou seja, a gente vai tentar trabalhar com que as pessoas consigam cuidar mais dos seus recursos financeiros. Tá? Então, são coisas bem distintas. De acordo com a PR5, que é a nossa pró-reitoria que gerencia a extensão na nossa universidade, a concepção de um projeto de extensão, ela considera uma mão dupla. Então, a universidade, digamos assim, geradora de conhecimento, como esse que o professor acabou de falar, no nosso caso aqui, em finanças pessoais, entrega para a sociedade conhecimento, né? E, de alguma forma, através de aulas, palestras, consultoria, etc. Então, a universidade entrega isso para a sociedade. A sociedade, por sua vez, interagindo com a universidade, por isso que é uma questão da extensão, ela passa algumas demandas específicas. Então, por exemplo, se a gente for ensinar as pessoas a fazer orçamento ou ensinar as pessoas a investir, né? Então, de repente, e foi esse um dos problemas que a gente teve nessas reuniões que eu e o professor Simval participamos, um grupo de 4 ou 5 professores, a gente se reuniu, se não me engano, a cada segunda-feira para chegar a uma conclusão. A gente teve alguma dificuldade para determinar o contorno, digamos assim, do que deveria ser ensinado sobre orçamento, né? Então, por exemplo, digamos que a gente tivesse chegado a uma conclusão e aí chegamos a uma formatação de ensino em que depois a gente poderia ter conferido de que ele não estaria bom. Exemplo, vou usar aqui um exemplo que o próprio professor Simval
ele retrata muito essa questão quando eu falo sobre orçamento. Eu já falei, Sival, que a gente cai na porrada de vez em quando, tá? Uhum. Então, por exemplo, como eu sou de formação contábil, e eu tenho, por inércia, digamos assim, né, eu já estou acostumado com isso, falar sobre cálculos, números, planilha, etc., então, eu tenho aos olhos do professor Sival, eu tenho uma certa tendência a ser muito... Eu não lembro o que... mecanicista. Ele fala mecanicista, que eu fico muito chateado às vezes. Verticalizador, cartesiano, mecanicista. Isso, eu ia falar cartesiano. Então, aí, digamos assim, eu poderia estar com erro de calibragem na hora de ensinar orçamento, mas não tem problema. Por quê? O público iria interagir comigo e ia falar assim, professor, isso está muito teórico, isso tem muito cálculo, isso tem muito isso. E provavelmente haveria um relatório ao final do curso onde eu poderia reportar, olha, senti tais e tais dificuldades, poderia passar um questionário para os alunos, o que você achou de mais difícil e tal. Com base nisso, isso iria retroalimentando o curso, o seguinte já ia ser melhor, o seguinte já ia ser melhor. Então, a extensão visa a isso, a gente entregar o conhecimento e a sociedade responder com demandas. Por exemplo, digamos que eu estivesse com uma aula perfeita sobre orçamento, ok? E aí, lá para as tantas, o curso está acabando, sugestões. Aí alguém fala assim, por que não falar de investimentos também? Aí eu anoto isso. Aí o próximo, além de vir com orçamento, vem também com investimento. E assim por diante. A grade do curso, o programa, né, o conteúdo programático, ele ia sendo adaptado na medida em que ele fosse sendo executado com a sociedade. Então, basicamente, a extensão visa a isso. A universidade, por sua vez, ela recebe inputs nesse processo, onde nós, da área acadêmica, vamos trabalhar isso de modo que sugere um certo tipo de conhecimento e possa ser replicado mais uma vez. Então, a gente pode fazer artigos em relação a isso, a gente pode pegar dados dessas pessoas e trazer aqui para as nossas aulas, como eu faço com os meus atendidos, por exemplo. Essas 200 pessoas que eu atendi, elas me deram muita informação e eu faço aqui, às vezes, alguma correlação entre idade, renda, dívida, bens e ativos acumulados, e questões de sexo, né? Quem tem mais problemas ou melhor proficiência numa coisa ou em outra, se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, se tem 1, 2, 3 filhos, e por aí vai. Então, esse é o jogo de vai e vem, de mão dupla da extensão. Tá? Agora, a propósito, essa disciplina para contábeis, no SIGA, o que vai para o histórico de vocês, se não me engano, Simval, para o pessoal de contábeis, é uma atividade de extensão para contábeis, de 15 horas. Tá? Então, é isso que eu vou tentar ainda ver, se a gente pode, além dessas 15 horas, não só para o pessoal de contábeis, mas também para o pessoal de administração, bolar uma atividade qualquer, de modo que o aluno possa desenvolver, com base no que a gente for falar aqui, em termos de matéria, e, com base nisso, uma carga complementar de horas, baseado no que a gente planejar, né? Que é o que eu estou falando, a gente ainda não tem um planejamento ainda bom, isso teve uns primeiros ensaios com esses professores que se reuniram nas férias, teve um segundo momento de ensaio, onde eu conversei um pouco mais com a professora Eliane, que, se não me engano, tudo que eu falei com ela que eu queria fazer, ela falou que poderia, e ela já é uma professora que já tem projetos de extensão em andamento, quer dizer, seria só colocar uma determinada atividade no processo dela, que facilita muito. Então, é possível que a gente tenha algumas novidades aí durante o semestre. Bom, eu preciso ver 2 coisas com vocês hoje, aliás, 3. Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta antes aqui. Pois não. Quais são os alunos de administração que estão aqui presentes agora? Ou fala oi, ou fala... Aqui, a Marise já falou, Marise Pereira, aqui no chat. Rayane, Bernardo, Giovana, Adriano, Luísa e Giovana. Márcia, Eduarda. Bastante, hein, Sival? Bom, tá bom. A turma aqui está
bem mais que a nossa média. Está em peso. Tive conversando com o professor Simval a quantidade de alunos de administração, que no primeiro dia, que foi o caso, né, de ontem para hoje, respondeu os e-mails que eu mandei pelo SIGA, foi altíssimo. Então, isso já foi, talvez, consequência aí de um trabalho de divulgação da disciplina por parte do professor Simval para os alunos de administração. Então, isso é muito bom. Tá? Bom, primeiro objetivo. Quem não me conhece, me conhecer, esse sou eu, ali está o professor Simval, aqui na minha tela ele está do lado esquerdo. Então, eu já tinha falado, Simval, que a gente já trabalha junto na mesma sala de aula já há alguns anos, e agora na mesma atividade de videoconferência também, que a gente tem o enquadramento um pouco diferente em alguns aspectos em relação às finanças pessoais, daí a gente discorda, e discorda ao vivo em a cores, né, para todo mundo ver, o que não significa que a gente se odeie, mas significa que a gente tem pontos de vista e quem ganha com isso é o aluno que vê um ponto e o outro. Então, esse era um ponto que eu queria ver. Então, estamos aqui, sejam bem-vindos para o nosso semestre 21. Vamos começar o ano em... Deixa eu já abrir com outra coisa que eu Sim, professor, considero interessante, que é o seguinte, que é a produção de monografia, tá? Esse tema, finanças pessoais, também pode ser objeto de estudo na monografia que vocês terão que cumprir mais adiante, tá? Então, nesses nossos encontros, eu sempre reservo 1 ou 2 dias para falar sobre a produção de monografia, porque quanto mais vocês escutarem sobre isso, e eu sou um defensor de que matéria com o título de metodologia do trabalho científico deva ser ministrado ao longo do curso e não durante um semestre, porque o sujeito faz aquela matéria ali com o professor às vezes é chato que só o diabo, às vezes a gente não aguenta aquele professor que está falando ali um monte de bobagem, e a gente fica desestimulado na produção de monografia. Então, eu tenho um problema grave, que eu sofro de excesso de empatia, então eu estou toda hora me colocando no lugar de vocês, né? Eu fico me imaginando o aluno sentado aí do outro lado, tendo que cumprir essa etapa que parece um tanto ou quanto enfadonha, né? E com pouca orientação, ou seja, tem um agravante que também vocês não pesquisam com profundidade para saber como é que a coisa tem que ser feita. Então, a minha proposta é o seguinte, algumas aulas nesses nossos encontros aqui, eu falarei sobre a produção de monografias e colocarei como caso, como objeto disso, a própria finanças pessoais. O que pode ser abordado em monografia em finanças pessoais, tá? E a gente vai falar sobre isso também. Então, eu diria o seguinte, nós apresentamos aqui uma cesta de atividades que, a meu juízo, atraente, eu, se fosse aluno, gostaria muito de estar aí sentado nesse lugar, porque vocês olharem para o curso de vocês não vão encontrar mais professores que não sejamos eu e o Luiz, interessados nesses alunos. E finanças pessoais de respeito a você pessoalmente. Então, se vocês olharem para trás, por um retrovisor, vocês vão ver que ao longo da trajetória escolar de vocês nunca tiveram ninguém falando sobre isso. E se não tiver alguém dedicado e que goste desse assunto como nós dois, vocês vão passar batido sem saber do que se trata. E vai continuar todo mundo endividado para o resto da vida. Então, a nossa grande preocupação é que vocês tenham daqui para frente uma vida com equilíbrio, sem endividamento, com as finanças em ordem, porque se isso tudo estiver em ordem, a saúde de vocês estará em ordem também. Tá? E aquilo que dentro dessa sociedade capitalista chama de sucesso, o sucesso é você não estar encalacrado, né? Isso aí você passar pela vida e não ficar encalacrado já é uma grande ganho para cada um. Eu queria perguntar para o João Pedro, que levantou a lebre, se o que nós falamos aqui esclareceu, ou se nós confundimos mais ainda ele. Com relação à extensão.
esclareceu, porém, ainda não completamente, porque eu entendi tudo que vocês explicaram a respeito das disciplinas de extensão, mas é que existem aquelas 330, existem 330 horas de extensão. Isso. E, teoricamente, então, são compostas por essas horas adicionais de projeto que são propostas nas disciplinas de extensão. Correto? Bom, no curso seu, que é de contabilidade, deve ser. Eu não sei, não posso responder. Não necessariamente nas disciplinas. Não necessariamente nas disciplinas, mas na grade. Né? Não necessariamente na disciplina. Mas, não, então era mais isso mesmo. Acho que ficou bem entendido. Assim, eu vou ter outras dúvidas a respeito disso, porque, como eu disse inicialmente para o Leal, eu estou no meu último período e eu estou completamente perdido por conta dessas coisas. E aí, no final da aula, eu entro mais um pouco nos outros detalhes. Valeu. Okay. Não se preocupe, que também nós estamos perdidos também. Não entrego o ouro, professor. Bom, Simbal, você, por exemplo, que parte do que eu queria falar vai ser sobre a atividade de quinta-feira. A gente coloca, então, que você vai falar, vai fazer a apresentação na quinta? Pode tocar a bola aí. Tá. Então, um pouquinho antes da gente começar a aula, conversando com o professor Simbal, eu e ele, a gente chegou à conclusão de que quinta-feira, em função de eu estar numa atividade que eu marquei antes de começar as aulas, eu iria passar uma atividade para ser feita, mas aí o professor pediu para fazer a apresentação eu provavelmente não vou estar presente. Se tiver apresentação, eu vou tentar entrar onde eu vou estar, fora aí pelo Brasil. Se eu conseguir, ótimo, mas se eu não conseguir, em princípio, a gente vai combinar hoje, quando terminar tudo, programar isso para ele, e eu deixo tudo claro no e-mail amanhã, antes de eu embarcar, que eu embarco amanhã. Tá, Simão? Então, a gente planeja isso, que eu já tinha dito no e-mail que não iria ter atividade. Então, o primeiro ponto, conhecer o professor Simbal, conhecer o professor Luiz. Segundo ponto, eu gostaria de saber se vocês poderiam reportar para mim o que vocês têm tido de experiências boas sobre a pandemia, no sentido aqui das aulas, para ver se eu consigo focar nessas questões e tentar deixar o nosso encontro aqui o melhor possível, e também experiências ruins. Tá? Se puderem falar, eu agradeceria muito. Tá? Se ninguém tiver qualquer sugestão, não tem problema algum também, porque quando tem alguma reunião só de professores, e isso muito lá no início da pandemia, agora nem tanto, os professores, entre nós mesmos, a gente reclamava muito da falta de interação que essas aulas por videoconferência têm como característica. Tá? Da gente, o professor falando aqui sem interação, com tudo, com todas as câmeras desligadas. Eu também desligo quando eu participo de algumas reuniões, isso não é um problema, mas fica um pouco difícil da gente conduzir a aula durante o tempo inteiro só falando, né? Então, quanto mais interação, melhor. Buscando essa interação, eu queria saber o que vocês têm de experiência que poderiam falar para mim agora, que tenha sido bacana, e o que não foi bacana. Tá? Então, esse é o segundo ponto que eu queria tratar. O terceiro, caso haja tempo, porque eu quero tentar terminar por volta das 8, eu queria falar alguma coisa sobre finanças pessoais, que eu não me programei para hoje. Normalmente eu faço aqui uma apresentação bacaninha, com um slide bacana, e eu não preparei para isso, mas tem aqui algumas coisas que eu poderia falar em termos de introdução. Então, já que a gente já se apresentou, eu queria saber se alguém pode falar alguma coisa positiva ou negativa que eu poderia anotar aqui para tentar pautar os nossos encontros, considerando isso. Quem poderia falar? Léo, eu costumo falar muito sempre, né? Então eu vou numa coisa positiva e uma negativa para a gente ficar no curto. Uma coisa positiva, na verdade, não é nem uma ideia de uma incitação à utilização disso, mas eu acho que é mais uma ideia de um bom funcionamento de uma disciplina acadêmica que eu tive, pelo menos, foi a utilização do AVA como... que o AVA ele tem dentro daquele Big Blue, não sei das quantas, que é uma plataforma de
de filmagem lá do AVA, né, que os professores dão aula ali através, você consegue botar perguntas, e essas perguntas conseguem ser respondidas em tempo real pelos alunos. Eu senti que as aulas que tiveram isso tinham uma participação muito maior, porque os alunos efetivamente viam ali o pop-up, sabem que existe um certo anonimato ali por detrás de quem apertou A ou B, sim ou não. Então, eu acho que gerava uma confiança melhor ali de resposta. Porque imagino eu, como o resto dos alunos, tomando posição de aluno também, a maioria das pessoas deve estar de pijama em casa, tipo, tranquilo, largado, e realmente, às vezes, não fica muito confortável com abrir câmera e coisas do tipo, é uma forma de interação alternativa. Uma coisa negativa, eu não conseguiria citar nada a respeito de aula propriamente dita, mas eu sinto que a oferta de disciplina me parece muito diferente de como era feito no online, no presencial, o que me pareceu estranho, porque, tendo em vista que é uma aula online, não existem limitações físicas, então eu imaginaria que existiriam mais vagas e possibilitariam, mas eu acho que muito disso também está relacionado ao fato de a gente estar pegando agora, eu vejo que à medida que os períodos vão passando, no remoto, a gente tem turmas maiores e mais turmas, mas ainda assim, eu sinto que a gente está fazendo esse trabalho de reposição, mas não está dando muito para repor, porque tem muita gente ficando sem vaga nas disciplinas, e isso criou, de certa forma, um vício, né, que eu percebo, porque as pessoas têm o poder do trancamento a todo momento, por conta do remoto, então as pessoas que entram nas turmas e abandonam nunca diminuem o seu CR, então elas estão sempre conseguindo entrar de novo e impedir pessoas que têm CR baixo de entrar em vagas. O que eu não sei se isso aí é um bug do sistema, mas é algo que existe. Enfim, só esses dois comentários. Em relação a esse segundo ponto, eu já fui coordenador do curso por uns 3 ou 4 anos, não lembro, e essa era uma das questões que eu cheguei a aventar lá nas reuniões. Por exemplo, se a turma é para 60 alunos, e a gente sabe que esse fenômeno acontece, então isso não é da pandemia, isso já é antigo, né? Entro na disciplina, não gostei do professor, ou tive qualquer problema A, B ou C, eu saio da disciplina, e como eu faço isso lá no meio do semestre, eu impedi de alguém entrar. Tá? Então, isso é um fato comum na universidade, na minha opinião, tá, João Pedro? Isso se deve muito ao fato da gente não despender dinheiro para participar das disciplinas. Eu fui um tempo militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, lá eu fiz um ano de letras na Universidade Federal de Goiás. A gente pagava para estudar na Federal, tá? Era um valor muito pequeno, vou dar aqui uma ideia, tá? Eu suponho que tenha sido hoje como uns R$300 por ano, mais ou menos, a gente pagava. Tá? Mas, cara, tinha laboratórios, né, de fone de ouvido, para dar aula de inglês, né, de letras e tudo, e era um prédio, assim, a meu ver, melhor cuidado do que o da Praia Vermelha. Mas o que a gente tem que entender é que o prédio da Praia Vermelha também, ele é da época do Império, né? Eu nem sei como é que ele está de pé ainda. Então, são limitações físicas que dificilmente vão deixar de ocorrer. Mas eu tenho a impressão que se você tivesse que despender dinheiro para participar dessas aulas, estou falando aí valores pequenos, tá? E você poderia fazer isso através de trabalho voluntário também. São coisas malucas aí que eu penso. Eu acho que essa taxa de ocorrência desse fenômeno que você falou iriam diminuir. Tá? E, inclusive, a repetição, né? Disciplinas que a gente fica repetindo muitas vezes, se você aumentasse R$10 a cada disciplina que você fosse fazer, você ia chegar a um ponto que você ia prestar mais atenção nas aulas ou deixar de faltar por besteira e tudo mais. Mas é um fenômeno que eu acho que não tem como evitar, João Pedro, infelizmente, né? É uma característica dos alunos, né? E não ocorre só aqui na Federal do Rio de Janeiro, eu tenho impressão. Sobre o AVA, infelizmente eu não tenho domínio ainda do AVA, eu me acostumei, eu sosseguei, digamos assim, no uso do Meet. Por quê? Eu sou conselheiro lá no CRC-RJ, no Conselho Regional de Contabilidade,
Lá a gente só usa Meet, passou a usar o Meet assim logo depois que veio esse problema de pandemia. Então eu peguei uma proficiência muito rapidamente no uso do Meet. E aí sosseguei. Consultei se era obrigatório usar o AVA, fui informado de que não era obrigatório, só que as aulas precisariam ser assíncronas, por isso eu estou gravando, vou deixar isso claro em algum momento. Nós temos um YouTube da turma, onde todas as aulas são gravadas e vão para lá, normalmente no dia seguinte, né? Então, tem pastas, cada período tem a sua pasta, então eu vou criar lá, Finanças Pessoais 2021/1. Então, lá todas as aulas vão estar gravadas e vão estar lá. Tá? E, como isso é suficiente, eu me acomodei, digamos assim, mas já ouvi falar bem do AVA, vou tentar resolver isso aí, João Pedro. Agradeço aí sua colaboração. Alguém mais poderia reportar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Não temos. Opa, boa noite. Boa. Oi, tudo bem? Então, professor Luiz eu já conheço, o professor Sivaldo está conhecendo hoje. Ele tinha me antecipado no e-mail que ele achava que ele ia gostar bastante da disciplina e estou gostando, até por essa questão do debate. Estou louco para ver vocês dois discordando, você e o Sivaldo. A gente cai na porrada, cara, a gente cai na porrada. Eu acho interessantíssimo, como você falou, acho enriquecedor. E sobre os dois pontos, eu acho que eu destacaria, assim, a dicotomia da impessoalidade, porque o fato de ser à distância, de ser um ensino EAD, ele traz uma impessoalidade que no sentido positivo, essa questão do anonimato, às vezes deixa a pessoa mais confortável para responder alguma coisa, algo do tipo. O fato de ser assíncrono acaba facilitando para que a gente possa montar com uma certa disciplina pessoal, montar um horário para estudar legal, alguma coisa assim que fique mais de acordo com o nosso dia a dia, que também acho que dá uma bagunçada no cotidiano de todo mundo, essa situação da pandemia, então isso acaba facilitando. Mas o ponto ruim é justamente essa interação que eu acho que vocês, como você falou na reunião dos professores, acabam destacando. A gente perde esse acesso que era essa construção nas aulas, no cotidiano das aulas, que era bem legal, a interação, falar sobre assuntos diferentes, trocar uma ideia depois, criar relações pessoais mais interessantes, quando há uma afinidade entre professor e aluno, acho que são construções interessantes e que tornam justamente o EAD sempre inferior ao pessoal, porque nunca tem isso no EAD. E eu acho que isso é uma riqueza tremenda que a gente leva para a vida toda, dependendo das relações que a gente cria. E eu acho que isso pega bastante. Mas, basicamente, é isso. Um ponto positivo e um negativo, eu destacaria isso. Vinícius, eu concordo plenamente contigo, porque o homem é um ser gregário, né? Nós não somos feito o leão que vive sozinho, né? Nós vivemos em bando, né? E se nós olharmos para os nossos primos, os primatas todos também vivem em bando, tá? Então, esse negócio da pandemia, colocar a gente nessa distância e a gente olhar só para a cara de vocês através de fotografia, e eventualmente a nossa também, isso cria um distanciamento gigantesco, porque eu dou aula há 42 anos e eu gosto muito de olhar no olho dos alunos, né? E quando você... não sei se você já ouviu falar em semiótica, né? Quando a gente olha no olho das pessoas, a gente... o olhar fala. Então, você já consegue perceber se o aluno está compreendendo o que você está falando, se não está, né? Então, a gente utiliza uma outra palavra para poder tentar explicar o que a gente estava explicando, né? Porque toda comunicação entra ruído, e isso tudo se perde aqui, porque fica todo mundo estático aí, a gente fica falando para as paredes aqui do lado de cá, e no final também passa por aquele pacto da mediocridade, né, que a gente finge que ensina e vocês fingem que aprende, né? E quando você está dentro de uma sala de aula, essa interação é muito maior, tem muito mais possibilidade de transmitir alguma coisa, de vocês receberem alguma coisa, mas eu queria deixar também muito claro o seguinte, eu tenho doutorado em educação, né, mas eu já via isso muito antes de fazer doutorado, né? A gente não ensina nada, né? Nem eu aqui, nem o professor Luiz vamos ensinar coisa alguma, porque a gente não ensina nada para ninguém. O aluno é que aprende, né? Então, eu sou um aluno constante, eu sou aluno até hoje, eu sou aluno de tudo, sou aluno da vida,
Então, o tempo inteiro, eu estou com um papelzinho na mão, anotando o que eu estou vendo, corro atrás daquilo que eu não entendi direito. A gente tem que estar, na vida, construindo, né? Desenvolvendo esse construto, que é algo que eu vou falar no nosso próximo encontro, e que isto é de responsabilidade de cada um de nós. Agora, se o sujeito só quer deixar a carinha bonita aí, marcar a presença, fazer o trabalho e passar e pegar o diploma, é outra história. A gente não consegue interferir nisso, né? Então, o processo educacional ele só se dá se efetivamente a mão for nos dois sentidos, tá? E não adianta só o professor querer ter uma vontade gigantesca, virar de cabeça para baixo, virar cambalhota, pesquisar ali, ler, trazer coisas. Eu tenho um escritório aqui em casa com muito livro, muito. Né? Eu posso trazer pilhas de livros de referência aqui, mas se o aluno olhar para a cara daquilo ali, né, como um burro olhando para o palácio, não vai adiantar nada eu trazer esses livros para cá. Tá? Então, eu concordo com o que você está falando, plenamente, e eu acho uma perda gigantesca eu acho que isso aí, no aspecto pedagógico, o ensino à distância ele é complementar, ele poderia ajudar de várias maneiras, no aspecto didático ele ajudaria muito, tá? Mas ele somente à distância, eu acho que a perda é gigantesca. Ok. Mais alguma contribuição? Deixa eu falar mais um pouquinho sobre quem foi que falou aqui. Foi o próprio Vinícius, né, que disse que queria ver essa dialética, né? Dicotomia da impessoalidade. Que a gente vai saindo, que a gente sai na porrada. Esse termo sair na porrada é do Luiz, eu não falo isso, tá? Eu não o contradigo, tá? E eu acho que eu complemento. Quando eu entro com alguma coisa, alguma observação, eu vou lá complementando. E outra coisa que eu acho assim, que é praticado, né, dessa geração aí, eu acho isso de uma má educação transcendental, e eu preciso amortecer um pouco isso em mim, que é o seguinte: quando você abre um discurso dizendo eu discordo, eu acho isso de uma má educação gigantesca, porque eu acho que a entrada, né, se o sujeito está falando alguma coisa e você pode entrar com outro olhar, né, e abordando da seguinte maneira: isso não poderia ser visto de uma outra forma, assim, e aí o diálogo se dá, né? Agora, se você entra num confronto, eu discordo, né? Quem praticava isso era o falecido professor Pote, uma das pessoas mais inteligentes que já passou por essa universidade, né? Ele tinha essa mania de falar, eu discordo totalmente do que você está falando. Ele abria o discurso dele falando isso. Aí eu me lembro que teve uma reunião de professores em que eu tinha feito a minha apresentação das minhas ideias, e ele chegou, quando eu acabei, ele falou, eu discordo totalmente do que o professor Simval falou. Aí eu fiquei esperando a discórdia dele, né? Aí acontece que ele não discordou de nada do que eu falei, ele simplesmente complementou alguma coisa e até ratificou coisas que eu tinha falado. Aí eu fui procurar, no final do encontro, eu falei, Pote, me diga uma coisa, eu estou procurando até agora onde você discordava do que eu tinha falado. Ele falou, não discordava de nada, não, eu falo isso só para chamar a atenção. Né? Então, é uma maneira dele, como se estivesse tocando ele tinha essa mania de chamar a atenção, né? Ele entrava na sala de aula tocando buzina, né? Não na sala de aula, não, na sala de reunião de professores, ele tocava buzina, ele se jogava no chão, e ele foi preso no enterro da Dercy Gonçalves, né? Porque chegou lá do lado do caixão e começou a fazer um discurso maluco lá, né? Ao mesmo tempo que ele era monstruosamente inteligente, era completamente maluco, né? Então, eu acho esse negócio de eu discordo frontalmente, eu não discordo nada. O professor Luiz vai falando aí, eu vou costurando aqui atrás, eu vou arrematando, eu vou fazendo um acabamento, a gente não sai na porta, vocês nunca vão me ver saindo na porta. Pode ser que ele queira sair, mas eu não saio.
Chegou o momento de eu confirmar ou negar isso aí, né, professor? Mas o termo porrada foi só uma brincadeira mesmo. Matheus apareceu aí, Matheus, fala aí. Não, eu só deixei a câmera ligada mesmo. Acho uma boa ideia. Tá. Então tá. Ótimo, gostei disso. Mais alguma contribuição? Ou posso ensinar vocês a ficarem ricos? Boa noite. Pode falar. Então, eu teria alguns pontos que eu tive em algumas matérias anteriores, nesse período online, que eu gostei muito, que foi em relação à flexibilidade que eles tinham no trabalho, em você, caso a matéria passasse trabalho como avaliação, e vocês poderem escolher se você quer fazer individual ou você quer fazer em grupo. Eu gostei dessa parte. E também em relação às provas. Algumas provas eram realizadas pelo AVA. Aí, no caso, o AVA tem a opção de você deixar a prova disponível o dia inteiro e a pessoa tem um período de tempo para fazer em 1 hora a prova. Aí depois fecha e o gabarito só vai sair no dia seguinte. Aí eu gostei dessa parte, exatamente por conta do horário dos trabalhos de algumas pessoas e tal. E o último seria a lista de exercícios. Algumas pessoas que passam lista de exercícios, alguns professores passam lista de exercícios que não são relacionadas à avaliação em si, mas como para treinamento, em relação a ter gabarito essas listas, poder ser passada o quanto antes, para a gente poder ir estudando mesmo e não deixar para perto da prova para passar o gabarito. Eram esses pontos. Bom, Chelsea, que fala o seu nome? Chelsea. Eu não sabia, quando eu vi o seu nome, até ia mandar um e-mail para você, eu não sabia, né, se era sexo masculino ou feminino, mas eu tenho uma dúvida. O seu pai, por acaso, gostava de futebol, ou sua mãe? Sim, gosto. Então, eu satisfiz agora uma dúvida quando eu disse seu nome. Muito bonito, por sinal. Obrigada. Bom, Chelsea, essa disciplina de finanças pessoais especificamente, lá em ética, que eu vou entrar daqui a pouco, não é tanto assim não, mas aqui é bem tranquilo, tá? Normalmente são tarefas que eu passo e a minha percepção de avaliação em termos de ponto, ela se dá numa razão direta da sua participação. Então, normalmente é a prática dos exercícios, não exatamente, ou pelo menos não ainda, o exercício está certo ou não. Normalmente, você fez exercício e entregou na data, isso vai para uma planilha minha, e no final do período, uma proporção do que eu passei e do que você fez, isso acaba sendo uma indicação da nota, além de outras questões, né, que eu vejo também particularmente, mas não costuma ter problema. Durante toda a pandemia, teve gente com nota baixa, teve gente com nota alta, mas não houve ainda qualquer reclamação, o que, assim, é um retorno para mim de que é um sistema de avaliação tranquilo. Tá? Mas, na verdade, eu passo, olha, chega a beira aí as 15 atividades, então são bastantes atividades que eu passo, e o que acontece é que é muito e-mail para lá, para cá e tudo, a gente que eu digo os alunos, né, esquecendo uma ou outra. Tem alunos que entram na época de inclusão e aí não pegaram as 5, 6 primeiras tarefas, isso dá o desnível da turma, né, alguns ficam com 8, 9, 10, outros ficam com 5, 6, 7, por aí. Tá? Mas, normalmente, começando assim do início, como a gente está aqui agora, e fazendo todas as atividades, normalmente é uma nota bem alta, tá? Tipo, acima de 8, com certeza. Normalmente, tá? Então, isso não deve ser, em princípio, uma preocupação. Mas, em mim, desperta muito o que uma disciplina como finanças pessoais poderia ter como atividade de avaliação. Por exemplo, eu já fiz várias tentativas e, em praticamente todas elas, eu tive alguma frustração. Por N razões, que não é o caso da gente tratar aqui. Tá? Mas eu já venho procurando ter uma metodologia de avaliação que realmente agrade os alunos e me deixem com a sensação de que aquilo dali reflete realmente o quanto o aluno teve de desempenho, né? Mas está anotado aqui flexibilidade, provas pelo AVA, etc. Eu vou ver o que eu consigo incluir. Vinícius, você ia falar? Ou não? Bom, alguma outra colaboração? Nós temos ainda aí uns pouco mais de 5 minutos. Bom, eu vou
Hoje ainda, Simval, se você puder, depois da sua aula lá na outra turma, a gente se reúne rapidamente, porque amanhã pode ser que não tenha esse tempo, ou se você quiser deixar para amanhã também não tem problema. Não, eu prefiro depois da aula. Hoje ainda, tá? Hoje ainda, tá? Tá. Então, 9h30 pode ser, mais ou menos? Ou antes? 9h30. 9h30, tá. É porque eu ainda tenho que fazer o meu jantar aqui, que eu tenho que comer, né? Sem problema. Tá? Então, eu vou pegar esses 5 minutos finais e queria saber se vocês podiam falar para mim o que vem à cabeça quando a gente fala finanças pessoais. Eu coloquei hoje no e-mail, ou ontem, eu não lembro, que a disciplina iria ser para plantar e colher riqueza. Tá? Essa ideia de plantar e colher, na verdade, eu tenho um método de atendimento nas consultorias que eu faço, que tem 4 etapas, sendo que a última é para você consumir o que você tiver poupado, né? Então, basicamente, a gente fala sobre 3 itens que eu não queria falar para ver se vocês veem quais são. E aí, basicamente, isso daí é para você juntar dinheiro e gastar antes de morrer. Tá? Então, por isso que eu falei plantar e colher riqueza, no sentido de que a palavra riqueza ela deve ser muito bem compreendida por nós. O processo de geração de riqueza que ocorre através do tempo, ele deve ser entendido por nós e, de alguma forma, nós devemos interagir com o mercado de modo que essa geração de riqueza ela seja o mais, digamos assim, vigorosa possível. Na situação em que vocês estão, eu não tenho ainda essa informação, pretendo ter, a média etária da turma deve girar em torno dos 24 anos. A melhor coisa que pode acontecer na vida de vocês, é essa ficha do processo de criação de riqueza cair e vocês entenderem que a melhor coisa que vocês têm são digamos, são 30 anos que separam a minha idade da média de vocês, mais ou menos. Em 10 anos, eu consigo ser independente financeiramente. Isso é fato. 10 anos, 120 meses, e independentemente da sua renda, você gera riqueza suficiente para ser independente financeiramente. Eu estou falando de 3 vezes esse tempo. Então, a chance de dar errado é baixíssima. A chance de você não conseguir riqueza suficiente para se manter bem na aposentadoria é baixíssima. Só que a gente precisa realmente começar agora. Só para você ter ideia, deixei isso claro na última turma, vou tentar deixar aqui também. Quando eu tinha 5 anos a mais da média da turma, ou seja, eu estava beirando os 30 anos, 29 para 30, eu terminei a faculdade muito tarde, eu sou ex-aluno aí da FAC também, de contábeis, por entender que eu estava terminando a faculdade com 29, 30 anos, eu fiz uma projeção para a idade que eu estou agora, 56 para 57, beirando os 60, e eu falei, eu vou estar ruim lá, então o que eu vou fazer? Na época, sem conhecimento, e o que tinha no mercado era a tal da previdência privada, que lá atrás, quando eu fiz o meu contrato, ela era um contrato muito melhor do que é hoje. Então, eu era estagiário de Furnas, lembro, eu ganhava R$250, tá? Equivaleria aí hoje algo como 1.000 e pouquinho, salário mínimo mais ou menos, e eu pegava R$50 desse valor, ou seja, 1/5 dessa grana, e poupava na minha previdência privada. Então, fui pingando R$50 e R$50 desde 2029, há quase 30 anos. Esse fundo hoje, ele já está beirando aí os R$270 mil. De 50 em 50, eu cresci até os 270. Como ainda tem 3 anos e meio para fazer os 60 anos, ele ainda vai passar dos 300 um pouquinho e deve estar lá para os 340, 350. Então, repara, sem praticamente qualquer conhecimento, né, eu simplesmente, assim, eu tive uma ideia de que daqui a 30 anos, né, isso pensando lá atrás, 30 anos na frente, eu ia precisar de complementar, digamos assim, minha aposentadoria. Efetivamente, eu acho que eu não vou precisar, né, complementar para viver, digamos assim, mas vai ser um complemento que sim vai trazer uma qualidade de vida melhor. Então, repara,
esses 30 anos que eu estou falando para vocês, que separa a idade de vocês da minha, mais ou menos, é disso que você precisa. Você tem que entender o que são juros compostos, né? Eu sei que a maioria já sabe, mas você tem que pegar essa ideia, essa concepção do juro composto para fazer um plano para você, de modo que você possa pegar o que você já tem, mais o que você pode fazer por mês, e jogar esse objetivo para 10, 20, 30 anos lá na frente. E correr para o abraço, porque você vai ter muito mais chances de fazer algo muito melhor do que eu fiz. Então, haverá, em todas as aulas praticamente, um reforço meu nesse sentido. Isso precisa realmente entrar na sua cabeça. Qualquer que seja a sua resposta, não tenho dinheiro, não tenho ideia de como a Bolsa funciona, não sei o que é uma ação, não sei o que são fundos imobiliários, todas essas respostas provavelmente não procedem. Tá? Então, tem uma coisa chamada conhecimento financeiro, a gente precisa, eu vou tentar, dentro do que a cada semestre eu aprendo bastante sobre tudo, então eu despejo aqui um monte de coisas que a gente pode chamar de conhecimento, mas vai depender de você transformar esse conhecimento em habilidade e atitude, de modo que isso possa virar comportamento. E de uma hora para outra, você simplesmente faça isso que eu acabei de falar aqui. Cumpra um plano de depósitos, de modo que você possa, em 30 anos, usufruir dessa questão. Então, a minha ideia, já vi que a gente cruzou as 20 horas, a minha ideia é deixar isso o mais claro possível. Tá? Eu vou trazer algumas coisas aqui, eu ia apresentar uns dados, vou falar só um que eu trouxe. No dia 8 de julho de 2019 foi o ano que eu comecei a investir na Bolsa. Tá? Então, eu tenho só 2 anos de Bolsa. Em 2019, eu comprei uma ação da Taurus, a empresa de arma. 8 de julho de 19. Tá? O valor dessa ação estava R$ 3,38. Não sei quantos de vocês investem, se vocês conhecem o caso da Taurus, e se vocês têm ideia sobre isso que eu estou falando. Mas isso aconteceu comigo, tá? 8 de julho eu comprei a 3,38. E agora, 30 de abril, eu vendi essas ações, eu comprei um lote de 100 ações. Foi o primeiro lote de 100 ações que eu comprei. Por que eu estou falando que é um lote de 100 ações? Vou falar isso quando vou falar de ações. Mas, normalmente, é um lote padrão. Você compra ações de 100 em 100. Mas você pode também comprar fracionário. Não vou explicar isso para quem não sabe agora, não é o caso. Tá? Mas foi o primeiro lote de 100 ações que eu comprei. A 3,38. Vendi agora, no dia 30 de abril, por R$ 26,10. R$ 26. Eu troquei 3 por 26 em pouco mais de um ano. Né? Julho de 2020, um ano. Abril de 2021, quase 2 anos. Eu quase que multipliquei por 5 em 2 anos, multiplicar por 5 uma grana. Quer dizer, eu gastei 300 para comprar e vendi por 1.000 e pouco. Por que eu saí da Taurus, eu vou falar também depois e tudo mais, mas é desse fenômeno que eu estou falando. Tá? O mercado de ações tem esse tipo de característica. O mercado de capitais, né? Porque eu vou falar de fundos imobiliários também. Você transformar 1 em 8, 30 em 50, 200 em 2 milhões. Como um dos vídeos que eu vou pedir para vocês verem, o cara ganhou em 2003 um iPod que era $290. $290. Se esses $290 tivessem sido comprados de ações da Apple lá em 2003, hoje esses $290 estariam R$412 mil. Não fiz essa conta, eu estou só replicando o que eu ouvi hoje num vídeo. Então, é desse processo que eu estou falando, um processo de geração de riqueza. A gente precisa entender o potencial que a gente tem, então você precisa de disciplina para fazer os depósitos, ok? E o conhecimento, também não adianta nada você ficar depositando sem saber o que está fazendo. Então, você precisa conhecer os produtos, você precisa saber o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, e qual o efeito do tempo nessa questão. E a ideia principal dessa disciplina é imputar isso na sua cabeça, que esse processo de geração de riqueza, sobre o qual eu acabei de falar,
dos meus 30 aos 60 anos, eu vou transformar essa pingadinha de R$50 num monte de 300 e tantos mil reais. Entendeu? Então, imagina se eu soubesse que era investir em ações há 30 anos. Imagina. E é essa a chance que eu estou dando para vocês. Tá? É isso que o professor Simval falou ainda agora, que essa é uma das disciplinas que talvez a gente tenha que prestar mais atenção. Eu concordo, mas a minha opinião ela é tendenciosa. Eu queria só deixar essa água na boca de vocês, a gente já está com 8 horas. Eu e o professor Simval vamos planejar daqui a pouco sobre a quinta-feira e eu comunico para vocês amanhã por e-mail. João Pedro, fica aí que a gente vai conversar. Professor Simval, quer se despedir da turma? Eu quero só complementar o que você falou, que, embora a gente opere com esta racionalidade que nós desenvolvemos, né, nós também operamos com uma imaterialidade que conspira contra nós. Né? Então, ao mesmo tempo que você aprende o que é o mercado de capitais, sabe que dentro dessa lógica você vai amealhar o seu rico dinheirinho, tá? Pelo outro lado, existe todo um aparato da mídia que coloca você vulnerável no consumismo. Então, essa luta do consumismo contra a racionalidade é algo com que vocês vão lidar para o resto de suas vidas. Tá? Então, é esse o grande lance, é que enquanto eu fico muito à vontade, porque o Luiz vem com esse mecanicismo profícuo, tá? Eu gosto de buscar o conhecimento no campo da imaterialidade, no campo do psicológico. E, para isso, nós trazemos também a professora Tereza, que nos abrilhanta com todo o semestre com uma palestra bastante interessante sobre essas armadilhas que nós temos para gastar dinheiro à toa. Tá? Então, essa matéria aí, eu diria para vocês que essa é uma matéria que deveria ser começada a dar lá no período maternal, né? Na creche, aquelas criancinhas todas na creche, já deveria estar sendo ensinado isso na creche. Senhores, uma boa noite para todos. Simval, só uma coisa, que a Isabela está com a mão levantada ali há um tempo e acho que vocês não... Sim. Eu esqueci. Fala aí, Isabela. Valeu. Isabela? A mão dela congelou. Vê que ela levantou a mão sem querer ali. Pode ter sido, na verdade. Pessoal, então tá. Foi sem querer, desculpa. Beleza, Isabela. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou combinar, então, com o professor Simval sobre quinta-feira. Vou tentar deixar bem claro no e-mail amanhã de manhã. E eu agradeço muito a presença de vocês. Tenho a impressão que a gente vai ter um excelente semestre. Eu estou sentindo alguma coisa aí. Vocês foram muito rápidos na resposta do e-mail. Eu acho que o fato também da gente ter tido umas férias um pouco melhor, um pouco mais, com mais dias, eu acho que deu para a gente dar uma descansada boa também. Pelo menos foi o que eu achei. Vejo vocês na próxima terça-feira, mas possivelmente na quinta também, de onde eu vou estar remotamente. Beijo para todo mundo. João Pedro, fica aí que a gente vai conversar. Um abração. Até quinta. Tchau, professor. Abração.